Aos 89 anos, um dos últimos homens a pisar na Lua finalmente quebra o silêncio. Charles Duke guarda um segredo que a NASA nunca revelou completamente ao público. Ele guiou Neil Armstrong naquele primeiro passo histórico a partir do centro de controle da missão, tornando-se o ser humano mais jovem a deixar pegadas em solo lunar. Por mais de 50 anos, sua missão foi esquecida enquanto o mundo celebrava a Apollo 11. Mas o que Duke testemunhou na Lua contradiz tudo o que pensamos saber sobre aquele mundo morto e silencioso. A voz por trás do maior momento da história. A jornada de Charles Duke rumo à Lua começou em Charlotte, na Carolina do Norte, onde o jovem Charlie se deitava de costas, observando os rastros de condensação dos jatos riscando o céu do sul. Aquelas linhas brancas contra o azul se tornaram sua obsessão. Duke era brilhante, graduando-se como orador da turma na Academia Admiral Farragut em 1953 e, em seguida, obtendo seu diploma na Academia Naval dos UA. Mas Duke tinha os olhos no céu, não no mar. Ele optou pela Força Aérea, eventualmente obtendo um mestrado em Ciências Aeronáuticas e Astronáuticas pela M1T em 1964. Em abril de 1966, a NASA selecionou Duke como um dos 19 homens em seu quinto grupo de astronautas. Mas o primeiro contato de Duke com a história não aconteceu em uma espaçonave, e sim sentado em um console em Houston. Em 1969, a NASA o designou como Capcom da Apollo 11. Capcom significava comunicador da cápsula, a única pessoa no centro de controle da missão autorizada a falar diretamente com os astronautas no espaço. Com apenas 33 anos, Duke se tornou a voz que o mundo inteiro ouviria durante a maior conquista da humanidade. Em 20 de julho de 1969, milhões assistiram Armstrong pilotar o módulo lunar Eagle em direção à superfície da Lua. O combustível estava perigosamente baixo. O sotaque sulista de Duke cortou a tensão enquanto ele anunciava o tempo restante: 60 segundos de combustível. Depois, 30 segundos. O centro de controle da missão prendeu a respiração. Então a voz de Armstrong crepitou pelos alto-falantes: Houston, aqui é a base Tranquilidade. A águia pousou. Duke estava tão tomado pela emoção que gaguejou ao responder. Roger, Twank, Tranquility? Estamos te recebendo em terra. Tem um monte de caras quase desmaiando. Estamos respirando de novo. Muito obrigado. Aquele Tranquilidade ininteligível se tornou um dos momentos mais humanos de todo o programa Apollo. As palavras de Duke foram transmitidas para milhões, mas seu rosto permaneceu desconhecido. Ele era o astronauta invisível, a voz que todos reconheciam, mas o homem que ninguém conseguia imaginar. Mais tarde, Duke comparou a experiência a ver seus filhos darem os primeiros passos. Orgulho misturado com ansiedade, alegria obscurecida pela consciência de que ele estava separado da experiência por 2 insignificantes 64 mil quilômetros de espaço vazio. O peso psicológico desse papel nunca o abandonou. A chance de Duke caminhar na Lua quase não aconteceu. Como reserva da Apollo 13, ele acidentalmente expôs a tripulação à rubéola. Ken Mattingly foi retirado da missão apenas 72 horas antes do lançamento. Mas quando o tanque de oxigênio da Apollo 13 explodiu, Duke passou 35 horas seguidas no centro de controle da missão, ajudando a salvar a tripulação. Por uma ironia do destino, Mattingly foi posteriormente designado como piloto do módulo de comando da missão Apollo 16, também liderada por Duke. A realidade avassaladora de um mundo alienígena. A Apollo 16 foi lançada em 16 de abril de 1972, um domingo à tarde na Flórida. Duke tinha 36 anos, o que o tornava o astronauta mais jovem da missão. O comandante John Young era um veterano das missões Gemini e Apollo. Ken Mattingly estava fazendo seu primeiro voo espacial após ser retirado da Apollo 13. O destino deles era as terras altas de Descartes, uma região que os cientistas acreditavam que revelaria evidências de antiga atividade vulcânica. Nenhuma missão Apollo havia explorado as terras altas lunares em profundidade antes. Era um território desconhecido. A viagem até a Lua durou 3 dias. Então surgiu um problema que quase cancelou o pouso. Após entrarem na órbita lunar,
Duke e Young separaram seu módulo lunar, Orion, do módulo de comando de Mattingly, Casper. Mas o motor principal do módulo de serviço apresentou oscilações inesperadas em seu sistema de controle de reserva. As regras da missão eram claras. Se o motor fosse instável, as duas espaçonaves precisariam permanecer juntas caso tivessem que abortar a missão. Durante 6 horas angustiantes, Duke e Young esperaram em órbita enquanto engenheiros em Houston analisavam os dados. Finalmente, Houston determinou que era possível contornar o problema. O pouso ocorreria, mas com 6 horas de atraso. Duke e Young iniciaram sua descida em direção às terras altas de Descartes em 21 de abril de 1972. Young finalmente conseguiu avistar o local de pouso. Duke informou os ângulos da janela, mostrando que estavam à deriva para o norte e oeste do alvo. Young fez correções, ajustando o controlador manual para fornecer novas coordenadas ao computador. A Orion pousou a apenas 270 metros do ponto de pouso planejado. Quando Charles Duke pisou nas terras altas de Descartes, tornou-se a 10ª pessoa a caminhar na Lua, e aos 36 anos, o ser humano mais jovem a pisar em outro mundo. Esse recorde permanece até hoje. Mas o que impressionou Duke inicialmente não foi o significado histórico. Era o céu, a completa ausência de céu. Duke havia treinado para a poeira cinzenta e rochas irregulares, mas nada o preparou para a escuridão acima de seu capacete. Era um negro tão absoluto que parecia cair em um vazio infinito. O contraste dominou seus sentidos. O céu negro mais profundo contrastando com o brilho quase ofuscante da superfície lunar. Na Terra, nossos olhos se ajustam gradualmente entre sombras e luz solar. A dispersão atmosférica cria transições suaves, mas na Lua, sem atmosfera, não havia essa clemência. Cada pedra parecia nítida, como se alguém a tivesse esculpido com uma faca. Cada sombra cortava como uma linha de tinta em papel branco. A divisão entre luz e sombra nunca se atenuava. Duke explicou mais tarde que as fotografias falharam fundamentalmente em capturar essa realidade. As câmeras achataram o que sobrecarregava o olho humano pessoalmente. Nenhuma imagem poderia fazer jus aos extremos que ele testemunhou. Eis o que mais surpreendeu Duke. Eles não conseguiam ver a Terra. O icônico planeta azul pairando no horizonte não era visível do local onde a Apollo 16 pousou. A Terra estava bem acima deles, completamente fora de seu campo de visão. O traje espacial tornava impossível olhar diretamente para cima. Duke explicou sem rodeios que olhar para cima significava encarar o lado opaco do capacete. A cena mais poética da cultura popular nunca existiu para ele. O capacete criava um efeito de aquário com um campo de visão severamente restrito. Ele conseguia enxergar para frente, mas a visão periférica desaparecia. Para olhar ao redor, precisava torcer todo o tronco. Explorar tornou-se um exercício de ajustes constantes, lutando contra um equipamento projetado para sobrevivência, não para conforto. A gravidade reduzida a 1/6 criava uma paisagem onírica surreal. Cada passo se tornava um salto controlado. Durante a primeira caminhada lunar, Young demonstrou isso saudando a bandeira e lançando-se a 1 metro acima da poeira lunar. Duke registrou o momento em filme, mas a baixa gravidade também representava perigos. Duke tentou um salto e caiu para trás, quase se chocando contra sua mochila de suporte de vida. Se ela tivesse se rompido, Duke teria apenas alguns minutos de vida. Mais tarde, ele considerou o ato estúpido, mas isso os lembrou de que ainda eram humanos. As temperaturas extremas eram igualmente implacáveis. A luz solar direta atingia 127 graus Celsius, enquanto nas sombras a temperatura chegava a menos 173 graus. Os trajes mantinham a temperatura interna, mas os astronautas podiam sentir calor sob a luz do sol e frio através das botas na sombra. Duke descreveu o local como um ambiente sem meio termo. Tudo era extremo. Aos 89 anos, um dos últimos homens a pisar na Lua finalmente quebra o silêncio. Charles Duke guarda um segredo que a NASA nunca revelou completamente ao público. Ele guiou Neil Armstrong naquele primeiro passo histórico a partir do centro de controle da missão, tornando-se o ser humano mais jovem a deixar pegadas em solo lunar.
Por mais de 50 anos, sua missão foi esquecida enquanto o mundo celebrava a Apollo 11. Mas o que Duke testemunhou na Lua contradiz tudo o que pensamos saber sobre aquele mundo morto e silencioso, a voz por trás do maior momento da história. A jornada de Charles Duke rumo à Lua começou em Charlotte, na Carolina do Norte, onde o jovem Charlie se deitava de costas observando os rastros de condensação dos jatos riscando o céu do sul. Aquelas linhas brancas contra o azul se tornaram sua obsessão. Duke era brilhante, graduando-se como orador da turma na Academia Admiral Farragut em 1953 e, em seguida, obtendo seu diploma na Academia Naval dos IUA. Mas Duke tinha os olhos no céu, não no mar. Ele optou pela Força Aérea, eventualmente obtendo um mestrado em Ciências Aeronáuticas e Astronáuticas pela M1T em 1964. Em abril de 1966, a NASA selecionou Duke como um dos 19 homens em seu quinto grupo de astronautas. Mas o primeiro contato de Duke com a história não aconteceu em uma espaçonave, e sim sentado em um console em Houston. Em 1969, a NASA o designou como Capcom da Apollo 11. Capcom significava comunicador da cápsula, a única pessoa no centro de controle da missão autorizada a falar diretamente com os astronautas no espaço. Com apenas 33 anos, Duke se tornou a voz que o mundo inteiro ouviria durante a maior conquista da humanidade. Em 20 de julho de 1969, milhões assistiram Armstrong pilotar o módulo lunar Eagle em direção à superfície da Lua. O combustível estava perigosamente baixo. O sotaque sulista de Duke cortou a tensão enquanto ele anunciava o tempo restante. 60 segundos de combustível, depois 30 segundos. O centro de controle da missão prendeu a respiração. Então, a voz de Armstrong crepitou pelos alto-falantes. Houston, aqui é a base Tranquilidade. A águia pousou. Duke estava tão tomado pela emoção que gaguejou ao responder. Roger, Twank, Tranquility, estamos te recebendo em terra. Tem um monte de caras quase desmaiando. Estamos respirando de novo. Muito obrigado. Aquele Tranquilidade ininteligível se tornou um dos momentos mais humanos de todo o programa Apollo. As palavras de Duke foram transmitidas para milhões, mas seu rosto permaneceu desconhecido. Ele era o astronauta invisível, a voz que todos reconheciam, mas o homem que ninguém conseguia imaginar. Mais tarde, Duke comparou a experiência a ver seus filhos darem os primeiros passos. Orgulho misturado com ansiedade, alegria obscurecida pela consciência de que ele estava separado da experiência por 2 insignificantes 64 mil quilômetros de espaço vazio. O peso psicológico desse papel nunca o abandonou. A chance de Duke caminhar na Lua quase não aconteceu. Como reserva da Apollo 13, ele acidentalmente expôs a tripulação à rubéola. Ken Mattingly foi retirado da missão apenas 72 horas antes do lançamento. Mas quando o tanque de oxigênio da Apollo 13 explodiu, Duke passou 35 horas seguidas no centro de controle da missão, ajudando a salvar a tripulação. Por uma ironia do destino, Mattingly foi posteriormente designado como piloto do módulo de comando da missão Apollo 16, também liderada por Duke. A realidade avassaladora de um mundo alienígena. A Apollo 16 foi lançada em 16 de abril de 1972, um domingo à tarde na Flórida. Duke tinha 36 anos, o que o tornava o astronauta mais jovem da missão. O comandante John Young era um veterano das missões Gemini e Apollo. Ken Mattingly estava fazendo seu primeiro voo espacial após ser retirado da Apollo 13. O destino deles era as terras altas de Descartes, uma região que os cientistas acreditavam que revelaria evidências de antiga atividade vulcânica. Nenhuma missão Apollo havia explorado as terras altas lunares em profundidade antes. Era um território desconhecido. A viagem até a Lua durou 3 dias. Então surgiu um problema que quase cancelou o pouso. Após entrarem na órbita lunar, Duke e Young separaram seu módulo lunar, Orion, do módulo de comando de Mattingly, Casper. Mas o motor principal do módulo de serviço apresentou oscilações inesperadas em seu sistema de controle de reserva.
As regras da missão eram claras. Se o motor fosse instável, as duas espaçonaves precisariam permanecer juntas caso tivessem que abortar a missão. Durante 6 horas angustiantes, Duke e Young esperaram em órbita, enquanto engenheiros em Houston analisavam os dados. Finalmente, Houston determinou que era possível contornar o problema. O pouso ocorreria, mas com 6 horas de atraso. Duke e Young iniciaram sua descida em direção às terras altas de Descartes em 21 de abril de 1972. Young finalmente conseguiu avistar o local de pouso. Duke informou os ângulos da janela, mostrando que estavam à deriva para o norte e oeste do alvo. Young fez correções, ajustando o controlador manual para fornecer novas coordenadas ao computador. A Orion pousou a apenas 270 metros do ponto de pouso planejado. Quando Charles Duke pisou nas terras altas de Descartes, tornou-se a 10ª pessoa a caminhar na Lua e, aos 36 anos, o ser humano mais jovem a pisar em outro mundo. Esse recorde permanece até hoje. Mas o que impressionou Duke inicialmente não foi o significado histórico. Era o céu, a completa ausência de céu. Duke havia treinado para poeira cinzenta e rochas irregulares, mas nada o preparou para a escuridão acima de seu capacete. Era um negro tão absoluto que parecia cair em um vazio infinito. O contraste dominou seus sentidos. O céu negro mais profundo contrastando com o brilho quase ofuscante da superfície lunar. Na Terra, nossos olhos se ajustam gradualmente entre sombras e luz solar. A dispersão atmosférica cria transições suaves. Mas na Lua, sem atmosfera, não havia essa clemência. Cada pedra parecia nítida, como se alguém a tivesse esculpido com uma faca. Cada sombra cortava como uma linha de tinta em papel branco. A divisão entre luz e sombra nunca se atenuava. Duke explicou mais tarde que as fotografias falharam fundamentalmente em capturar essa realidade. As câmeras achataram o que sobrecarregava o olho humano pessoalmente. Nenhuma imagem poderia fazer jus aos extremos que ele testemunhou. Eis o que mais surpreendeu Duke. Eles não conseguiam ver a Terra. O icônico planeta azul pairando no horizonte não era visível do local onde a Apollo 16 pousou. A Terra estava bem acima deles, completamente fora de seu campo de visão. O traje espacial tornava impossível olhar diretamente para cima. Duke explicou sem rodeios que olhar para cima significava encarar o lado opaco do capacete. A cena mais poética da cultura popular nunca existiu para ele. O capacete criava um efeito de aquário com um campo de visão severamente restrito. Ele conseguia enxergar para frente, mas a visão periférica desaparecia. Para olhar ao redor, precisava torcer todo o tronco. Explorar tornou-se um exercício de ajustes constantes, lutando contra um equipamento projetado para sobrevivência, não para conforto. A gravidade reduzida a 1/6 criava uma paisagem onírica surreal. Cada passo se tornava um salto controlado. Durante a primeira caminhada lunar, Young demonstrou isso saudando a bandeira e lançando-se a 1 metro acima da poeira lunar. Duke registrou o momento em filme, mas a baixa gravidade também representava perigos. Duke tentou um salto e caiu para trás, quase se chocando contra sua mochila de suporte de vida. Se ela tivesse se rompido, Duke teria apenas alguns minutos de vida. Mais tarde, ele considerou o ato estúpido, mas isso os lembrou de que ainda eram humanos. As temperaturas extremas eram igualmente implacáveis. A luz solar direta atingia 127 graus Celsius, enquanto nas sombras a temperatura chegava a menos 173 graus. Os trajes mantinham a temperatura interna, mas os astronautas podiam sentir calor sob a luz do sol e frio através das botas na sombra. Duke descreveu o local como um ambiente sem meio termo. Tudo era extremo.